Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV. E ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje, recebendo aqui no estúdio o reitor Rui Vicente Oppermann, a vice-reitora Jane Fraga Tutiquian e o pró-reitor de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas da Silva. A universidade publicou na última quarta-feira a portaria número 802 de 2019, instituindo um horário excepcional de funcionamento que já está em vigor desde ontem, segunda-feira, dia 28 de janeiro, e vai até 1º de março. Nos pegou um pouco de surpresa aqui na Rádio da Universidade, inclusive a gente alterou a pauta deste programa mesmo, e acredito que tenha pego de surpresa outros servidores, alunos, pessoas que frequentam a universidade ou utilizam seus serviços. Professor Rui, no programa da semana passada nós conversávamos com o professor Enquim sobre justamente a situação orçamentária da universidade. Quais são os principais motivos da adoção desse nosso horário excepcional aí em fevereiro? Bom, exatamente essa é a questão. Nós temos nos preocupado em fazer uma racionalização dos serviços prestados da universidade sem que a gente perca a qualidade. Isso é um grande desafio de gestão. E entre as grandes despesas compulsórias que nós temos, a maior delas é a energia elétrica. Sem dúvida nenhuma, essa energia elétrica ela tem uma sazonalidade, onde o consumo é maior no verão. E a gente sabe que esse consumo maior é no verão por conta do uso do ar-condicionado, enfim, desses aparelhos que consomem mais energia por conta do calor. E o que a gente observa é que, no mesmo dia, o consumo se dá num pico que atinge por volta das 2h30 da tarde e se estende até as 4h30, 5 horas. Né? Portanto, quando nós fomos pensar em um horário de verão, ao contrário do que no passado, né? As pessoas imaginavam que o horário de verão era para você sair mais cedo na sexta-feira e voltar mais tarde na segunda. Evidentemente que esse horário de verão hoje não tem mais justificativa porque ele não tem um princípio de economicidade. Nossa preocupação foi buscar, né, um horário de verão que nos permitisse a previsão de alguma economia. Fizemos vários estudos junto com a Suinfra, que hoje pode medir a quantidade de energia elétrica consumida, hora a hora, dia a dia, e vimos que se nós fizéssemos um horário de verão que estendesse até as 13h30 o expediente da universidade, nós anteciparíamos uma redução no consumo de 25%. O que é 25% hoje de consumo de energia elétrica? São R$500 mil por mês, o que é muito dinheiro. Então, nós estamos agora, né, depois de uma construção bastante cuidadosa com a Progesp, com a Suinfra, com a própria Proplan, lançamos essa portaria e temos o mês de fevereiro como um mês piloto. Para nós ele é um estudo. Nós vamos ver se nós confirmamos a economia de 25% e em se economizando esses percentuais, nós nos sentiremos justificados a continuar esse mesmo procedimento nos próximos verões. Não? Mas, de fato, precisamos da cooperação da comunidade para que a gente possa demonstrar com a medição que nós estamos reduzindo em 25%, né, a economia. Imagine que se eu fizer isso pelo menos janeiro e fevereiro, já não são mais 500 mil, já é R$1 milhão que a gente vai economizar. Então, essa foi a justificativa. E, claro, nós não abrimos isso porque é um processo
que está nos consumindo há mais de ano que a gente vem conversando sobre isso, construindo com vários olhares, vários pareceres técnicos, porque implica numa mudança, como tu mesmo mencionaste, né, em todo o fazer universitário, que tem que se adaptar a esse novo horário, das 7h30 às 13h30 para os nossos servidores e para os alunos aqui da universidade. Eu citei aqui a rádio, que é diferenciada, mas, enfim, cada unidade vai ter as suas particularidades. Professora Jane, lá no Campus Vale, seus colegas comentaram alguma coisa de particularidades também, em alguns institutos, talvez? Sim, inclusive essas particularidades, elas dizem a respeito aos serviços essenciais, né? Então, os diretores das unidades são responsáveis por esses serviços essenciais, e esses continuarão, eles serão mantidos. Por exemplo, o que a gente pode... Laboratórios, por exemplo, laboratórios, pesquisas CREAL, em CREAL dos animais. Tem que não podem parar, que não podem parar. Então, esses serviços essenciais são determinados pela própria direção da unidade, e certamente a unidade vai se manter aberta havendo essa necessidade. Agora, eu acho extremamente importante reforçar que, de fato, o que a gente tem é um trabalho conjunto de pró-reitorias, né, e um trabalho exaustivo de 1 ano quase, para a redução da energia elétrica, que é a nossa maior despesa discricionária. Mas há que se pensar também que, em diminuindo a energia elétrica, em fechando um turno, nós certamente temos uma outra carga de economia que vem junto, né? Por exemplo, a água, por exemplo, papel, por exemplo, enfim, uma série de outras economias que virão junto. Agora, acho que é importante que se diga que, se as unidades, os órgãos não aderirem a essa portaria, vai ser muito difícil de nós atingirmos essa meta. Vai ser muito difícil desse piloto ter sucesso. Então, nós dependemos de toda a comunidade da URGS, porque não é uma portaria que venha ocasionalmente, mas é uma portaria muito pensada e, sobretudo, ela surge de uma necessidade, né? E essa necessidade é uma necessidade orçamentária que pega toda a comunidade da universidade. Maurício, os colegas servidores aí comentam muito da questão do horário de expediente, do horário de trabalho, né? Como é que vai ficar? Nós vamos compensar horário, não vamos compensar, enfim. E também colegas que eventualmente têm outras atividades. Nós jornalistas temos o horário diferenciado, mas existem, enfim, pessoas que têm atividades num lugar, no outro, e que vou ter que mexer, enfim, nas minhas atividades dentro da universidade mesmo, né? Bom, como se trata de uma portaria excepcional, já referenciada pelo professor Rui, pela professora Jane, nós estamos num projeto piloto, né? Um projeto piloto que nós queremos referendar as questões de economicidade, né? Especialmente de gastos com energia, mas bem como a possibilidade de se instituir na universidade a prerrogativa da IN institucional número 1 do então Ministério do Planejamento, que ela possibilita o trabalho semipresencial. Então, com referência neste instrumento legal que nós entendemos que é uma possibilidade de se fazer um piloto, né? E, nesse sentido, os servidores trabalharão das 7h30 às 13h30, de segunda a sextas-feiras, e completarão suas atividades, quando necessário, por meio de trabalho remoto, acessando sistemas, levando para casa relatórios e acessando processos que tenha que instruir, entre outras atividades. E os servidores, aqueles cuja a atividade do seu cargo não possibilita, né, o trabalho semipresencial, o trabalho remoto, eles farão a reposição por meio da reposição das atividades que não conseguiram executar. Bem como os postos de serviços terceirizados trabalharão neste horário. Eu quero chamar a atenção aqui e reiterar que
os postos que estão nas unidades acadêmicas, na administração central, estarão disponíveis neste horário, os postos serviços terceirizados, das 7h30 às 13h30, de segunda a sextas-feiras. Excepcionalmente, uma questão muito excepcional, como a CAEL, que eu acho que é um exemplo importante se colocar, entre outros laboratórios, terá um atendimento especial. Caso contrário, nós funcionaremos, no que se refere a servidores técnicos administrativos e pós-terceirizados, como se opera nos feriados e nos sábados e domingos. Somente uma situação muito excepcional que poderá ser descontinuado esse atendimento. E, por outro lado, eu gostaria de registrar que o sistema de ponto e frequência já foi parametrizado para considerar que as 6 horas presenciais, mais as atividades que poderá executar de maneira semipresencial, serão computadas para 8 horas diárias. Aqueles servidores que hoje estão em jornada flexibilizada, este horário foi sobrestado neste período de 28 de janeiro a 1º de março, então eles vão cumprir a jornada das 7h30 às 13h30. Eventualmente tinham servidores que trabalhavam exclusivamente em um outro horário. E aqueles servidores que têm jornada especial prevista em lei, como é o caso dos jornalistas, esses cumprirão também a sua jornada nesse horário. A universidade está disponibilizando, está funcionando nesse horário. Algum caso muito excepcional poderá ser considerado de outra forma de atendimento, mas o que nós não podemos enfim, sobre o aspecto de uma questão pessoal, enfim, não ter a economia que nós precisamos. E não é só a economia, eu quero trazer aqui, reiterar, que é um projeto de gestão, que é o que possibilita a institucionalização da IN01. Então é um belo de um projeto, um belo de um piloto. Nós temos na universidade uma comissão que está se dedicando, quanto à possibilidade de nós instituirmos para algumas atividades o trabalho semipresencial, e nós poderemos aferir ao final do período, se houve alguma intercorrência, alguma dificuldade para se instituir essa modalidade. Qual seja, eu gostaria de mais uma vez reiterar que os sistemas estão parametrizados e nós estamos cogentes à legislação no que se refere à possibilidade de trabalho semipresencial. Me parece que também a gente ouve os comentários aí dos colegas e a gente pensando que o ideal seria haver um pouco mais de antecedência também, no anúncio desse horário, se possível, para haver mais o planejamento das pessoas, tal mês, até porque muitos tiram férias também, então vou tirar férias no mês. Seria possível isso para uma próxima vez? Eu acho que a gente tem que entender que a iniciativa ela tem por objetivo principal a busca de uma economia de energia elétrica. Claro que as pessoas entendem isso também como um benefício de redução, com mais tempo de lazer, enfim. Por que demorou tanto? Porque não é fácil. Demorou porque a gente teve que construir uma portaria extremamente cuidadosa. Portarias que são imediatistas não sobrevivem ao primeiro olhar de qualquer crítica que se faça. Então, nós tínhamos que construir esse modelo, ver se o modelo era aplicável, fazer toda uma série de estudos com relação a projeções que poderíamos estabelecer, ter as metas definidas, inclusive essa dos 25%, de tal forma que a gente foi construindo. E eu devo dizer que eu fico muito feliz que a gente conseguiu em fevereiro, porque nós estávamos muito apurados para fazer em fevereiro. O que nós não podíamos era anunciar, criando falsas expectativas e não conseguir. Devo dizer novamente, a nossa expectativa, e eu espero que seja a expectativa de toda a comunidade, é que em atingindo a meta de 25%, nós possamos reproduzir isso nos próximos verões, e aí as pessoas terão também o benefício de se planejarem antecipadamente. Mas nesse momento, se nós não fizéssemos isso agora, nós íamos perder mais um verão sem ter oportunidade de fazer essas medições que nós estamos fazendo nesse momento. Sim, porque tem que ser janeiro, fevereiro, depois com as aulas já fica... Tem um detalhe, André, não podia ser em janeiro, porque em janeiro nós temos vestibular.
E o vestibular, seria muito difícil a gente estabelecer um horário desse com esse tipo de trabalho, porque o vestibular é pela manhã, significaria que a universidade, na maior parte das vezes, não teria ninguém nos turnos da manhã, né? No turno da tarde. Sim, porque as pessoas estão trabalhando. Lembrando que, se tudo correr bem, o vestibular será em novembro, na verdade, este ano, e nós não teremos vestibular em janeiro. Então esse problema já estaria afastado, e nós temos a possibilidade de fazer a aplicação do horário em janeiro e fevereiro para 2020. Né? Eu queria dizer também, só para lembrar, que essa não é a única medida de economia de energia que nós estamos fazendo. Né? Nós temos aí duas linhas, uma de mais longo prazo, que na verdade é mexer com a cultura da comunidade, de economizar energia sempre. Apagar a luz quando sai, não deixar a parede de ar-condicionado ligado, computadores, enfim, tem várias maneiras de você produzir uma economia. E nós vamos em março agora, juntamente com a Secretaria de Comunicação e com a Suinfra e a Progesp, lançar mais uma campanha para a economia de energia em toda a universidade. Essa é uma questão. Nós imaginamos que a gente consiga, no máximo, 2-3% de economia, não? Mas é uma economia que eu tenho que o intangível dela é muito mais importante, porque é a criação da cultura de que o bem público deve ser preservado. E a segunda e a mais importante dessas linhas, que é de médio prazo, nós estamos inaugurando a subestação do Campos do Vale. E essa subestação vai permitir que a gente compre energia elétrica no mercado de energia elétrica nacional, vamos ficar livres da CE e vamos adquirir energia a um custo de 25% a 45% menor. Não? Então teremos energia farta com redução de custo. E detalhe, não é só para o Campos do Vale. No Campos do Vale está a subestação, mas a URGS comprará energia para toda a universidade mais barata quando o sistema estiver totalmente implementado. A subestação, a gente até vem falando outras vezes, né? A gente já tem uma data definitiva para... Olha, eu estou negociando com a CE, né, para ver qual é a data, mas será nas próximas semanas a inauguração. E ela deve entrar em operação ainda em fevereiro. Bem, tivemos, como o senhor disse, agora em janeiro, muitas pessoas circulando dentro da URGS por causa do vestibular. Agora, em fevereiro, temos pré-matrícula e depois, finalmente, a matrícula. Né? Teríamos também, na verdade, a universidade parar completamente não para. Né? Não só eu estava falando antes dos colegas servidores, mas para o público também que frequenta, né, a URGS nesse período, o que eles podem esperar de mudanças que possam ter que se adaptar aí? Na verdade, as mudanças são as mudanças daquilo que não é essencial. Né? Aquilo que é essencial vai continuar da mesma forma. Como disse o pró-reitor Maurício, as atividades da URGS. A URGS vai estar aberta das 7h30 às 13h30. Né? Então, vai ter todo o serviço disponível da universidade nesse horário. O que estaria funcionando em fevereiro vai estar funcionando, mas nesse horário. Isso, vai estar funcionando condensado, digamos assim, neste horário. Aquilo que é efetivamente essencial vai estar disponível à comunidade. Então, não há que se pensar em grandes mudanças ou qualquer transtorno. Tem gente que já está perguntando, e a formatura? Continua, é essencial. Então, para se chegar a este resultado, eu acho importante dizer que nesse estudo todo, nós também tivemos que ter, e isso foi extremamente trabalhoso, nós tivemos um cuidado muito grande com o respaldo legal da portaria e com o fato dela não trazer prejuízo para a comunidade, seja de que forma for, seja em que momento for. Essa portaria, ela é uma portaria muito bem elaborada, e já disse o professor Rui, nós contamos com a Propesc, nós contamos com a Progesp, com a Proplan e com a Suinfra,
Porque nós buscamos, e eu acredito nesse resultado, justamente ter uma portaria que tivesse um amparo legal, que fosse absolutamente consistente e clara e que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo à comunidade. E se me permite, professor Maurício, reiterar um aspecto que consta na portaria, que é a questão do processo de matrícula. Se vocês forem verificar, está em destaque, está em destaque, não está em destaque, sim, a matrícula, e sim o processo de matrícula. Isso. Que o processo de matrícula se dá para apresentação de documentos, de aferição, uma série de procedimentos que culmina com a matrícula propriamente dita, as disciplinas que os estudantes vão cursar no semestre 19/1. Mas assim, é o nosso cuidado no sentido de que a universidade vai preservar todas as atividades essenciais fora desse horário. Qual seja, um exemplo nosso de funcionamento a pleno é o Colégio de Aplicação inicia suas atividades no meio de fevereiro. Perfeito. Terão todos, né, todas as funcionalidades, todos os servidores estarão trabalhando no horário que precisa para atender o Colégio de Aplicação. O outro aspecto é importante frisar quando se fala nos serviços terceirizados. O serviço de vigilância não está sendo descontinuado em nenhum horário. Ele mantém o funcionamento, tanto por meio de câmeras como por meio presencial. Os serviços de vigilância, né, estão sendo todos mantidos como se, enfim, no horário normal de funcionamento. Não há nenhuma alteração no que se refere aos serviços de vigilância. Acho que é um outro aspecto que é importante a gente frisar, André. Agora, já imaginando aqui, Maurício, a gente... Naturalmente, esse tipo de mudança, de inovação, até é uma experimentação, né? Como vocês disseram, naturalmente gera resistências. É difícil sempre a gente se adaptar a alguma coisa diferente. Mas ele não pode também servir para a gente pensar em culturas diferentes de trabalho na URGS ou de economia mesmo, né? Entre os servidores, talvez? Na realidade, como eu vou reiterar e ampliar um pouco, o que se refere à possibilidade de trabalho semipresencial. Nós estamos numa capital que o deslocamento, a mobilidade é muito difícil. Nós temos questões de que, enfim, por pessoais e institucionais, muitas vezes se precisa, estamos num ambiente com 4, 5 pessoas, ou às vezes com 10 pessoas, e precisa se fazer um relatório, elaborar um projeto, encaminhar alguma petição, e aquele ambiente não é um ambiente mais difuso, né? Muitas vezes não é o mais adequado para a produção de documentos, então aí vem a questão da cultura, de experimentar sobre a possibilidade do trabalho semipresencial, né, que vem sendo adotado por uma série de instituições e que nós vislumbramos que este piloto poderá nos trazer alguns elementos, especialmente se não houve intercorrência no cumprimento das atividades da instituição. Então, acho que é uma bela possibilidade. É um horário diferente e começa às 7h30 e não às 8h, porque estudos técnicos demonstraram que nós deveríamos, né, se possível, encerrar as atividades às 13h30, porque é o horário que se consome menos energia, mesmo estando com todos os equipamentos da instituição em funcionamento. Então, acho que, de fato, poderá ensejar uma mudança de cultura, e acho que nós gostaríamos que fosse assim mesmo. E como o professor Rui também mencionou, se for possível atingirmos esse quantitativo de 25%, no mínimo 25%, teremos elementos que, juntamente com a questão de gestão, de trabalho de semipresencial, estender possivelmente em outros períodos. Muito bem. Nos encontramos também em horário diferente para gravar o programa agora, né? Nesse mês. Isso mesmo. Então vamos ao horário, esse experimento aí do horário excepcional. Lembrando, como o Maurício tinha falado, as questões da matrícula, pré-matrícula, o plantão de atendimento da matrícula, né, pros aí, eu acho que ele funciona mais até para os calouros, né, aquele plantão do Museu da URGS, ele continua o horário, aquele das 10 às 17 horas, né, ali especificamente no Museu da URGS, porque isso também deve ter gente imaginando, né, como é que vai ficar. Agradecemos então a presença do reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, da vice-reitora Jane Fraga Tutkian e do pró-reitor de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas da Silva. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br.
Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Gabriele De Luna. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.